Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar rapidinho de um tópico aí que deixa aquela pulguinha atrás da orelha da maioria das pessoas, o adicional noturno. Desde já eu peço desculpa para vocês, caso na gravação saia uma moto, um cachorro latindo, uma serra elétrica. Infelizmente, em tempos de home office é assim mesmo. Mas vamos ao que interessa, o nosso conteúdo. O adicional noturno ele é tratado no artigo 73 da CLT. E nesse artigo ele fala que, salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, o trabalho noturno terá remuneração superior ao diurno. Então, quem trabalha à noite tem que ser remunerado por um percentual além do percentual normal do diurno. E para esse efeito, essa remuneração terá um acréscimo mínimo de 20%. Então, nós já sabemos que o percentual mínimo permitido pela legislação para efeitos de adicional noturno no trabalho urbano é de 20%. Aí no parágrafo 1º ele nos diz: a hora de trabalho noturna será computada como 52 minutos e 30 segundos. Então aqui ele nos demonstra que 1 hora para o profissional que trabalha à noite não tem a duração de 60 minutos, tem a duração de 52 minutos e 30 segundos. Vamos imaginar uma jornada simples de trabalho. Se eu trabalho 1 hora por dia, se eu estiver no período diurno, eu posso trabalhar exatamente 1 hora, exatamente 60 minutos. Se eu estiver no período noturno, a minha hora não vai ter a duração de 60 minutos. Ela vai durar exatamente 52,5. Passou disso, é hora extra. Tudo bem? O parágrafo 2º, ele diz que considera-se noturno, para efeitos deste artigo, o trabalho executado entre as 22 horas de um dia às 5 horas do dia seguinte. Então aqui a gente tem a régua para enquadrar qual é o horário que se considera horário noturno e qual é o horário que se considera trabalho diurno. Se eu entro às 21 e saio às 22, por exemplo, eu estou num horário que considera-se diurno. Se eu entro às 23, eu já estou no trabalho noturno. Se eu entro às 22, eu já estou no trabalho noturno. E essa contagem seria até às 5 da manhã. Porém, nota, muita atenção aqui, que é onde as pessoas acabam confundindo. Existe a súmula 60 do TST, que ela diz que após as 5, continua a jornada noturna em prorrogação. Então, você dá continuidade à jornada noturna em prorrogação, permanecendo os efeitos nocivos à saúde do trabalhador. Então, o que ele quer dizer? Que se você tiver um período noturno completo, entrando às 22 da manhã, se você não sai às 5, se você sai às 6, se você sai às 7, todas essas horas continuam contando como noturna. Então, eu não posso simplesmente parar às 5 e considerar que das 5 às 6 foram diurnas. Por quê? Porque ela é uma extensão, uma prorrogação da minha jornada noturna. E os efeitos da minha saúde são as mesmas, né? Eu continuo tendo um efeito prejudicado, eu continuo tendo um efeito nocivo à minha saúde. Então, por isso, essa súmula define que todas as horas que ultrapassem as 5, sendo uma prorrogação da jornada noturna, ela é considerada para todos os efeitos ainda como adicional noturno. Combinado? Perfeito, tá claro até aqui? Então vamos lá. Como fica isso aí para fins de pagamento, né? Então nós vamos aqui na nossa tabelinha de conversão de horas noturnas. E aqui eu vou começar a fazer o esqueleto para vocês de como que funciona esse cálculo. Essa tabela é uma tabela que a gente usa para a turma de Excel. Então, todo mundo que se matricula no curso de Excel, eles acabam ganhando essa tabela aqui, onde tem diversas tabelas de simulações. Simulação de férias, variáveis, IR, tem um calendário, tem checklist, tem inúmeros conteúdos, tá? A nossa modalidade de hoje vai ser a conversão de horas, então nós vamos utilizar a nossa tabelinha de conversão de horas para facilitar nosso dia a dia. Então, o que tem nessa tabelinha de conversão de horas? Eu teria que informar aqui a remuneração. Então, se ele é um profissional mensalista, vamos supor que ele ganha 3 mil por mês, eu vou indicar aqui o salário dele, 3 mil. O tipo de jornada é uma dúvida também que às vezes bate na maioria das pessoas. Eu posso considerar a jornada como 220 horas, como 200 horas? Sim. Se ele trabalhou em período integral à noite, por exemplo, quem trabalha de dia trabalha por 8 horas, quem trabalha à noite vai trabalhar por 7 horas. Essas 7 horas é para efeitos de trabalho, por fim da escala reduzida, mas considera-se como uma jornada de 8 horas. Então, logo, essas 8 horas seria
a multiplicação normal dos dias do mês normal para chegar na sua jornada, tá? Então, sim, você vai ter aí 200 horas mensais, 220 e assim por diante. Então, você vai informar a jornada, o tipo de salário, se ele é mensalista ou horista. Se você já quer o cálculo do DSR, você informaria os dias úteis e os dias não úteis. O percentual, de acordo com a sua convenção. Então, vamos supor que a nossa convenção não diz nada. Então, eu vou colocar um percentual de 20%. E se eu tiver horas extras noturnas, porque daí tem uma diferença. Outra coisa que as pessoas acabam se confundindo. Uma coisa é eu ter a minha jornada noturna, ou seja, a minha escala de trabalho compreende o período noturno. Outra coisa é eu estar numa escala de trabalho normal e eu ultrapassei a jornada noturna. Vamos pensar naquela escala que trabalha das 6 às 22, né? Das 6 às 2, das 2 às 10. Então, se o profissional entrou às 14 horas e a jornada dele é até às 22, esse profissional não ultrapassou lá o limite que inicia às 22 horas para contagem de noturno. Então, está dentro da escala. Mas naquele determinado dia ele fez uma hora extra. Então, ele foi das 22 às 23. A empresa não vai pagar uma hora de adicional noturno. Ela vai pagar uma hora extra noturna. Porque daí ele fez uma hora extra, além da jornada dele, no período noturno. Então, tem diferença. Uma coisa é a minha jornada padrão, outra coisa é a hora extra que eu executo. Então, se você quiser calcular a hora extra aqui, você pode lançar que ele também vai te trazer aqui o valor das horas extras, tá? Vamos falar que nesse caso aqui ainda não tem hora extra, tá tudo ok. Você quer fazer uma conversão, você quer saber, de repente, para uma jornada de 8 horas diurnas, quantas horas noturnas ele deve trabalhar para você poder encaixar a jornada dele? Basta você lançar aqui, que são 8 horas diurnas a equivalência. Então, você vai poder colocar aqui quantos dias que ele trabalhou no mês, porque daí se você colocar, ele já vai calcular para você quanto ele receberia, tá? E ele vai te falar aqui que a conversão dessas horas para quem trabalha 8 horas diurnas equivale a 7 horas noturnas. Então, a minha escala de trabalho vai ter que compreender apenas 7 horas trabalhadas. Quantos dias? Por 15 dias, vamos supor? Então, eu estou compreendendo aqui uma quantidade de horas de adicional noturno de 120 horas, tá? Por que esse 120? Porque para efeito de pagamento de adicional noturno, eu multiplico a hora referente ao período diurno. Por mais que eu trabalhe 7, eu recebo por 8. Então, eu vou receber aqui 120 horas de adicional noturno. Se eu tivesse trabalhado exatamente aqui 22 dias, 176 horas, e assim por diante. Então, você vai informar quantas horas ele trabalhou no mês. Mas você quer fazer uma conversão com base no mês cheio. Então, para um profissional mensalista com uma escala de 220 horas, você quer saber quantas horas efetivamente ele tem que trabalhar no mês se ele for do período noturno. Tá aqui, você vai lançar 220 e a planilhinha te fala que ele tem que trabalhar por 192 horas e 50, que equivale a quantas horas de adicional noturno? As mesmas 220. Porque, lembrando, eu trabalho menos, mas eu recebo mais. Mônica, de onde está saindo esses 220, esses 176? Eu não estou entendendo. Se você multiplicar 22 por 1,1428574 vezes 7 dias, 7 horas, você chega no total de 176 horas. O que acontece? Uma hora noturna, a gente não falou que equivale a 52,30 minutos, 52,5, se for na casa decimal? Então, se você pegar 60 minutos e dividir por 52,5, você vai ter esse índice aqui. Então, significa que cada uma hora noturna equivale a 1,14285714,3. Esse é o índice de adicional noturno que a gente considera, tá? Para cada uma hora. Se ele trabalha 7 horas à noite efetivamente, para você descobrir como que deu 8 horas, basta multiplicar o 7 por esse índice. Vai chegar aqui em 8 horas, tá? Então, dessa forma, eu descobri que 7 horas trabalhadas à noite equivale a 8 horas diurnas. Perfeito até aqui? Então, lembrando como que eu cheguei no 176. Quando eu faço essa conversão de 7 horas vezes o índice versus a quantidade de dias trabalhados, eu chego nas 176 horas, tá? Então, uma coisa que o profissional de folha ele tem que dominar, que cada hora noturna equivale a 1,14285714, que é nada mais é que a divisão dos 60 minutos
por 52,5. Tudo bem? Então vamos lá. Você viu que na sua planilha ele já fez tudo isso por você. Você falou quantas horas noturnas, quantas horas diurnas eram. Ele vai te falar qual que é essa equivalência em horas noturnas e vai transformar aqui qual é o total de horas referente à hora diurna. Você já vai ter a majoração desta hora, tá? E aí você informou lá que foram 22 dias, com 8 horas diurnas, que é as 7 horas noturnas, e ele vai te falar quanto que este profissional tem para receber, R$ 480. Ah, Mônica, eu não queria fazer a conversão, eu já sabia quantas horas eram de adicional noturno. Aí você não precisa desta planilha, você pode ir direto para a planilha de variáveis, tá? Então, na planilha de variáveis, você vai alimentar o salário, a escala da jornada, se é mensalista ou horista, os dias úteis e não úteis, e aqui você vai falar major ou adicional noturno, ou seja, se você já fez aquela multiplicação por 1,1428,574, você pode colocar aqui não, porque o seu total de horas já está majorado. E aí basta você lançar quantas horas fez. Ah, ele fez 176 horas. Tá aqui. Ele vai calcular para este salário quanto seria o adicional noturno deste profissional. Ele fez, eu quero que ele majore. Eu não tinha convertido a 176 horas, então você vai majorar aqui. Ele vai te falar que 176 horas equivale a 201 horas. E aí ele vai chegar no novo salário de adicional noturno para esse profissional. Perfeito?